Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo a gente vai continuar com o nosso CRUD-Q, fazendo a listagem das ordens. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Eu já fiz as modificações no projeto para fazer a listagem, então vamos conferir o que foi necessário modificar. Primeiro, o arquivo manifest para mexer com a parte de rotas, tá? Então, aqui na parte de baixo do arquivo, na parte de rotas, aqui tinha a rota padrão que já vinha com o projeto. Eu substituí essa parte, tá? Eu vou usar até o comparador aqui do versionamento para ficar mais fácil de entender o que foi alterado, né? Então, antes, tinha essa rota que era padrão, que já vem com o aplicativo. Então, eu modifiquei para essa rota padrão ser assumida pela listagem de ordens. Então, quando você entrar no aplicativo, é essa rota que vai ser ativada, tá? Então, aqui eu mudei para Route Ordem List, né? Aqui eu não modifiquei o padrão. E no Target, eu joguei lá para o Target Ordem List, que vai carregar a view e o controller da listagem, que está aqui embaixo. Então, aqui eu também substituí o target que já vem por padrão pelo target da listagem da ordem. Então ficou target ordem list. Aqui no view ID e view name eu alterei para ordem list, tá? Então eu só modifiquei isso nesse arquivo do manifest. O próximo arquivo que eu modifiquei, no caso aqui, ordem form, tá? A última parte lá, onde você clica para voltar para a página anterior, né? Você tinha route view 1, que era a view padrão do aplicativo. Como eu mudei, eu tive que atualizar aqui também, né? Route ordem list. Aqui só foi isso, tá? Na ordem list controller, isso aqui eu criei do zero. Então, quando você for criar, você pode copiar o controller que você tiver no aplicativo, né? No caso, pode copiar do ordem form mesmo e aplicar essas modificações que eu vou explicar logo em seguida, tá? Então, isso aqui foi criado. O view 1 controller eu excluí porque não foi mais necessário. Quem vai assumir a view principal vai ser a listagem de ordem, então essa tela não é mais necessária, né? Esse controle e essa tela. Porque só tinha dois botões aqui, né? Um para ir para a tela de formulário de cadastro e o outro para você modificar a ordem 1, tá? Se você ver o vídeo anterior, você vai ver como que estava. Então, esse arquivo do view 1 controller e o view 1 view, eles não são mais necessários, tá? Então, eles foram excluídos. E 18N. Para atender a tela de listagem, por exemplo, o título da tela, campo de ordenação, limite, essas coisas, eu coloquei aqui os novos campos, tá? Então, essa parte aqui que está em amarelo. E formatação. Na tela de listagem, você tem uma coluna com o status da ordem de venda. Esse status é só o código, por exemplo, o novo é N, o faturado é L, o remessa é L, o faturado é F e o cancelado é C. Então, para fazer essa formatação, a gente trocar essa letra pelo um texto mais amigável, eu fiz uma parte de formatação aqui, ó, formate status. Então, vai vir aqui o código do status. Se vier nulo, por acaso, ele vai retornar desconhecido, né? Mas não vai acontecer isso. E se tiver um status válido, ele vai acessar o modelo do i18n para pegar o texto do status, tá? Então ele vai concatenar status n e vai procurar lá no arquivo do i18n. Ó. Qual que é o status n? Novo. Status L, fornecido. Então é isso que ele faz aqui, tá? Aqui tem a view que a gente criou. Então vamos lá, vamos explicar a parte da view e o controller da ordem list. Então vamos lá. Primeiro pela view. Começando aqui na parte de cima. É uma view padrão. Temos aqui a página. O ID da página é 1, porque ela é a view principal, né, do aplicativo. Aqui é a página 1. Lá no formulário é a página 2. Ó. Então eu utilizei essa lógica. Aqui temos o título da view, né, da página. Então ele vai puxar lá do i18n. Aqui eu estou puxando alguns namespaces que eu vou utilizar aqui nessa view. Então tabela é o T,
Aqui o filter bar é FB, né? Filter bar, só a sigla mesmo. A parte de dados, que vai ser necessária também. Beleza, o que tem dentro dessa página? Temos aqui um filter bar. Como essa tela de listagem, a gente já vai fazer um filtro na parte de cima. Então, para fazer um filtro, uma das opções é você utilizar o filter bar, tá? Então, coloquei aqui um ID para poder acessar se precisar para alguma coisa. Quando a gente resetar o filtro, o aplicativo vai chamar o método onFilterReset. E quando a gente fazer uma busca, ele vai chamar o método onFilterSearch, tá? Então, isso aqui é padrão. Temos aqui um filter items, um filter item no singular. Cada filter item, ele é um campo de filtro que vai aparecer lá. Então, aqui tem o campo ordem ID, cliente ID, ordenação campo, tá? Então, todos os filtros que você quer colocar na tela, pode usar esse tag, tá? Dentro do filter item, tem um control aqui, e aqui eu coloquei um input simples. Então, eu estou puxando os dados lá do modelo que vai chamar filter, que está definido lá no controller, depois a gente vai ver isso, e vai puxar o campo ordem ID, tá? Temos aqui um ID também, caso precisar acessar por algum motivo, né? Depois a gente vai precisar lá na etapa de testes, então já estou deixando preparado para isso. Temos aqui um filtro de ID do cliente. Ordenação, eu quero ordenar os resultados por qual campo. Eu vou selecionar usando esse select aqui, ó. Cada opção, cada campo tem aqui um item, tá? E eu também deixei um em branco para quando você carregar a view, ele já ficar sem selecionar nenhuma opção, tá? Então aqui tem o campo de ordenação e o tipo de ordenação, crescente ou decrescente. Temos aqui outro select. Depois temos o limite e quantos registros eu quero trazer nessa consulta. Eu posso colocar aqui. E esse ignorar é quantos registros eu quero ignorar no resultado. Se eu colocar 0, ele não vai ignorar nenhum. Eu vou trazer, vamos supor, os 10 primeiros registros. Se eu quero trazer os 10 primeiros, mas ignorar 2, ele vai pular os 2 primeiros e vai trazer mais 10, tá? Então é para controlar isso. Beleza, a parte de filtro a gente já viu, que é essa parte de cima. Aqui a gente tem um botão para cadastrar uma nova ordem. Porque lembrando, a gente deletou aquela view 1 que tinha um botão para fazer isso. Então, como essa view de listagem assumiu esse papel, eu tenho que dar uma forma para o usuário chegar nessa tela de cadastro de uma ordem de venda, né? Então, para ele fazer isso, ele vai ter que clicar nesse botão e vai chamar o método onNew. Aqui embaixo temos a tabela que vai aparecer os resultados da busca. Então, vamos lá, é uma table simples. Temos aqui um ID, se eu precisar acessar, lá pelo controller. Os dados ele vai puxar desse outro modelo, table. Então aqui nessa view temos dois modelos, o filter, que é os campos do filtro, e o table, que é os resultados aqui. Eu poderia linkar direto com o serviço data aqui, tá? Mas para ter um controle maior, eu preferi criar um modelo e alimentar esse modelo conforme eu vou fazendo as consultas. Então tudo isso aqui é padrão, se você quiser mudar você pode, né? Customizar alguma coisa. Aqui temos um toolbar, overflow toolbar, com o título, vai aparecer ordens. Aqui está fixo, mas eu poderia ter usado lá o arquivo de tradução, tá? Sem problema. Depois você pode alterar. E aqui na parte de colunas, temos as colunas que vai aparecer na tabela. Então a primeira coluna é ordem ID. Aqui dentro tem um texto, ó. Qual que é o componente que vai aparecer lá, né? Como eu não vou modificar, é um texto simples, não precisa ser input, por exemplo. Então, como ele vai puxar do modelo da tabela, eu tenho que colocar sempre o modelo aqui antes, tá? Porque não é um modelo padrão. E eu vou puxar o campo ordem ID, tá? Temos aqui a segunda coluna, a data de criação. Ela usa texto também, só que ela precisa de formatação. Então, eu não posso usar simplesmente o valor direto, porque apareceu o valor sem formatação, né? Então, para ficar bonito ali para o usuário, eu estou colocando aqui, então, o modelo, né, onde ele vai puxar, do modelo da table, data de criação, o tipo é de data, você pode colocar esse tipo aqui. Formatação, opções de formatação, qual que é o padrão de formatação? Eu vou querer dia, mês, ano, nessa parte. Eu não estou colocando hora, minuto, segundo aqui, né? Poderia colocar se quisesse. Aqui embaixo temos a coluna do ID do cliente, criado por.
total de itens. O total de itens ele precisa também da formatação, para não aparecer o valor sem as vírgulas lá, por exemplo, né, dos decimais. Então, para fazer a formatação, eu estou usando essa função, tá? Total do frete também precisa da formatação, total da ordem também. Status, aqui é aquilo que eu falei, né? Eu tive que criar uma função para formatar o status para não aparecer o código do status aqui. Por exemplo, N para novo, né? Então, para trocar esse código pelo texto amigável, eu estou usando format status, que ele vai usar o arquivo i18n também, tá? Para puxar o texto de lá. Então, independente do idioma que você acessar, você pode criar a tradução para cada tipo de status para aparecer corretamente para o usuário. E a última coluna aqui são as opções. Então, quando eu quiser editar essa ordem específica, eu vou clicar nesse botão, tá? Eu vou chamar o método onEdit. Aí, quando eu clicar, ele vai pegar o ID da ordem que eu estou querendo editar, a partir desse atributo aqui, e vai encaminhar o usuário lá para o formulário de modificação. Beleza, agora vamos dar uma olhada no controller. Aqui, controller padrão, vou usar aqui o message toast e o formatter, então tem que declarar aqui em cima. Estou passando aqui na função, quando eu vou usar eu preciso declarar aqui também. E aqui, o nome do controller, você tem que modificar, né? Se você copiar esse controller para servir como base, não esqueça de modificar sempre aqui, tá? Então, esse controller é o ordenList, então zov.controller.ordenList. A formatação é sempre nesse padrão, né? Você passa o formatter que está recebendo aqui para um atributo aqui da classe. Aí você consegue usar lá na view, né? Formatter.formatPrice, por exemplo. Aqui temos dois atributos que a gente não vai usar agora. Não precisava estar aqui agora, tá? Mas depois eu vou precisar. Eu vou até tirar eles daqui. Deixa eu só confirmar. Acho que eu não estou precisando agora. Então eu vou tirar. A gente vai precisar em outro vídeo, tá? Aqui no onInit, quando carregar esse controller, ele pega a view aqui, cria um JSON model e seta os dados desse JSON model. Esse model é específico para o filtro, tá? Então eu estou inicializando o filtro com tudo vazio, né? Ordem ID vazio, data de criação nulo e assim por diante. Aqui também tem o campo de ordenação padrão, que vai ser ordem ID, o tipo de ordenação padrão, que vai ser crescente, limite padrão, que vai ser 25. Então, eu consigo inicializar os dados do meu filtro. Então, estou atualizando aqui o modelo, e depois eu vou jogar esse modelo dentro da view. Então, eu dou o objeto da view, ponto, setModel, passando o meu modelo, que eu acabei de criar aqui, e eu vou dar o nome desse modelo para filter. Tá? Beleza, aqui eu estou criando outro modelo, eu vou inicializar ele como vazio. Esse modelo vai ser específico para o resultado da busca. Então, por isso que eu estou inicializando aqui como vazio, não array vazio. E depois eu coloco esse modelo dentro da view também, dando o nome de table. Então, temos dois modelos, um para o filtro e um para os registros ali, o resultado da consulta, né? Beleza, aqui temos o objeto da rota e quando for a rota route ordem list, que vai ser sempre essa, tá? Essa view só vai ser usada para listagem mesmo. Ele vai chamar esse método. Beleza. O onFilterReset, que é quando eu quero limpar o filtro, né? Vamos dizer, ou voltar ao estado anterior dele, o estado inicial, eu posso colocar alguma coisa aqui, apagar campos, ou definir um filtro padrão. Eu não coloquei nada, tá? Mas se você precisar, pode mexer aqui também. O onFilterSearch ele vai ser chamado quando eu executar o botão do filtro. Então, o que ele vai fazer? Aqui eu pego a view, pego o modelo do serviço OData, lá do back-end, pego o objeto da tabela. Por isso que eu atribuí os IDs lá, porque sempre eu preciso acessar alguma coisa, né? Então, com IDs é só usar o objeto da view, byId, e coloca o ID que você definiu lá no tag, né? Ele vai botar aqui o objeto. Então aqui eu estou pegando o modelo do filtro, estou dando o nome aqui de OFModel, né? O modelo do filtro, e o modelo da tabela. Então temos aqui os objetos. Aqui eu estou pegando os dados do filtro, jogando aqui nesse objeto, esse JSON.
Aqui eu tenho um objeto para filtro, um array de parâmetros que a gente vai precisar, um array para ordenar e um array para filtrar. Então, beleza. Começando aqui, a parte de filtros. Se o campo ordem é de lá do filtro, que eu já peguei os dados aqui, ele não for vazio, quer dizer que o usuário preencheu alguma coisa. Então, eu tenho que aplicar esse filtro. Então, como que eu faço? Eu vou criar um objeto dessa classe aqui, ó, sap.ui.model.filter, passando um JSON aqui com o campo path, que é o campo que você quer filtrar, no caso, ordem é de. O operator é o operador, igual, diferente, maior que, menor que, esse tipo de coisa. Então aqui eu escolhi o operador igual. Então você sempre coloca assim, ó, sap.ui.model.filteroperator.equals, né? Aqui. Depois você pode acessar essa classe lá na documentação para saber quais operadores você pode utilizar, tá? E aqui no value 1, eu estou passando o campo que o usuário digitou, né? Se ele digitou ordem 1, eu vou passar 1 aqui. Então, com esse objeto preenchido, eu vou adicionar nesse array de filtros. Então, estou usando o método push para colocar esse objeto dentro desse array. Beleza? Aqui no ID do cliente, eu faço a mesma coisa. Se ele foi preenchido, crio um objeto de filtro, coloco aqui o campo, o operador e o valor, e adiciono no array. Aqui eu só coloquei dois filtros, mas se você quiser colocar filtro de data, qualquer outro campo que tenha na sua entidade, você pode colocar aqui. Aqui chegou na parte de ordenação, então eu estou inicializando aqui, é sempre um flag booleano, tá? É uma variável booleana. Então aqui eu inicializo o booleano para o decrescente como falso, tá? Então ele vai ser crescente. Então se o usuário escolher lá na tela o tipo de ordenação decrescente, eu coloco aqui como true. Então ele quer decrescente, senão vai ser crescente, tá? E aqui eu estou validando se ele escolheu algum campo para ordenar. Ah, eu quero ordenar pelo ID da ordem, pela data de criação e assim por diante. Então, se ele escolheu algum campo para fazer a ordenação, eu vou criar um objeto da classe sap.ui.model.sorter, passando o campo que eu quero ordenar, por exemplo, ordem ID, e se vai ser decrescente, né? Aquele booleano. Com esse objeto, eu vou adicionar nesse array de filtros. Eu posso aplicar mais de uma array de filtros, não, array de ordenação, tá? Então eu posso fazer mais de uma ordenação ao mesmo tempo. Nesse caso, eu só estou ordenando por um campo. E aqui embaixo, a gente está usando o limite e o offset. Então, se eu quero somente os 10 primeiros registros, eu vou pegar essa informação lá do usuário, se ele digitar na tela, e vou jogar nesse parâmetro top. E aquele campo de ignorar os registros, eu vou jogar no skip. Então, você usa aqui nos parâmetros. Eu vou adicionando nesse array de parâmetros. Beleza, já consideramos os filtros, a ordenação e o limite e offset, que são os parâmetros. Agora eu posso executar o filtro. Como que eu faço? Primeiro eu vou bloquear a interface para o usuário não ficar mexendo na tela enquanto o filtro está sendo executado, né? E aqui, a partir do modelo lá do meu serviço OData, eu vou chamar o método read na entity set que eu quero, no caso vai ser ovcab7, passando tudo que eu quero fazer no filtro. Eu quero usar essa ordenação, esses filtros e esses parâmetros. Quando der sucesso, eu vou desbloquear a interface e vou pegar os dados que estão chegando lá, o resultado da busca, no modelo da tabela. Então, nesse momento, a tabela vai estar vazia e ele vai aparecer vários registros lá, né? Claro, se retornar alguma coisa lá do back-end, né? Então, nesse momento, vai aparecer na tela os registros. E aqui na parte de erro, ele só desbloqueia a interface e mostra erro. Mas eu poderia pegar a mensagem de erro aqui e jogar na tela, até melhor. Só que para simplificar aqui, eu joguei só erro. Beleza, filtro foi executado. Agora, quando eu quiser criar uma nova ordem de venda, eu vou clicar lá no botão que vai chegar nesse método, pego o objeto da rota e chamo a rota route ordem new, para ele me encaminhar lá para a tela de cadastro. Aqui na modificação, ele vai modificar a partir de uma linha da tabela. Então eu vou ver uma série de linhas na tabela, ordem 1, ordem 2, ordem 3, por exemplo.
Quando eu quiser modificar a ordem 1, eu vou clicar no botão que tem na linha. Quando eu clicar, vai chegar nesse método, que ele recebe um objeto do evento. Com esse objeto eu pego a origem, guardo aqui, e com a origem eu pego o campo ordem ID que está na linha. Quer ver? Aqui, ó. App ordem ID. Então eu estou pegando a ordem da linha, jogando aqui, e com a ordem eu posso pegar o objeto da rota e chamar a rota route ordem edit. Como eu estou querendo editar uma ordem, eu tenho que passar o parâmetro da ordem aqui, que no caso é a ordem ID. Então estou passando, ó, eu quero editar a ordem 1, quero editar a ordem 2, e assim por diante. Então o aplicativo vai encaminhar o usuário para o formulário de modificação, carregando os dados para ele modificar depois. E esse último método ele vai ser executado quando a rota de listagem de ordens for chamada. Então, quando o aplicativo passar aqui no método onInit desse controller, ele vai identificar que essa rota route_ordem_list foi chamada e vai executar esse método. Chegando no método, ele vai executar um filtro para a gente. Então, assim que o usuário entrar na tela de listagem, ele já vai fazer um filtro automaticamente. Se você não quer esse comportamento, você pode comentar aqui. Então, vamos testar agora no navegador como está essa parte de listagem. Com o aplicativo carregado, já apareceu aqui a tela de listagem de ordens. Então aqui tem os campos de filtro e a tabela de resultado. E como a gente colocou para quando passar lá no onInit, naquele método que ele identifica a rota de listagem, ele já chama um filtro automaticamente. Então já apareceu aqui o resultado da busca, tá? O resultado padrão baseado no filtro inicial. Então vamos passar aqui em algumas partes da tela para a gente ver se carregou tudo certinho. Por exemplo, aqui na ordenação, ele deixou o campo ordem ID como padrão, né, conforme está lá no nosso modelo. Então aqui está. Você pode mudar, né, se você quiser depois. A gente vai testar a parte de filtro. Ordenação, o padrão aqui é crescente, o limite padrão 25 e o ignorar 0. Esses dois campos, o padrão deles é estar vazio mesmo. E aqui na listagem, na parte do resultado da busca, ele já aplicou aqui a formatação de data, a formatação de valores monetários, né? Colocou vírgula aqui em vez de ponto. Status, não está aparecendo aqui o código de status, por exemplo, N, L, F. Então está aparecendo texto amigável, então está certinho. Vamos lá, vamos testar então essa tela de filtro. Eu vou filtrar aqui a ordem 1, então vai aparecer somente essa linha. Quando você quer aplicar um filtro, você vai clicar em Go. Apareceu somente essa ordem. Vamos agora filtrar o ID do cliente. Deixa ele carregar de novo a lista. Então temos o cliente 1, 2, 3, 2 e 3. Se eu quiser que apareça essa ordem, vou colocar aqui o ID do cliente 2. Apareceu. Vamos testar aqui a ordenação. A ordenação que está agora é o ID da ordem crescente. Então, 1, 2, 3. Quero o decrescente. Só mudar ali. Ou se quiser mudar aqui o campo que você quer ordenar, vamos supor, ID do cliente decrescente. Então, 1, 2, 3 vai aparecer aqui em cima. Depois o 3, depois o 2. Um, dois, três, 3 e 2. Deu certinho. Então, aqui a ordenação está funcionando. Os filtros aqui também. Vamos testar o limite. Aqui eu quero que ele carregue somente duas linhas. Apareceu aqui 1 e 3, tá? Eu vou voltar para a ordenação de ID de ordem para ficar mais fácil de analisar aqui o resultado. Então, ordem 1 e 2, que são as duas primeiras, né? Porque eu limitei aqui em 2 registros. E se eu quiser pular o primeiro registro, é só mudar aqui. Então, ele vai aparecer 2 e 3, né? A ordem 1 ele vai pular. Ele vai ignorar. Ignorou a primeira ordem. Então, toda essa parte aqui de cima está funcionando. Agora, a gente vai testar outras coisas. Por exemplo, esse botão aqui de nova ordem. Quando a gente clicar,
o usuário vai ser encaminhado lá para o formulário de cadastro. Então aqui você pode fazer um cadastro se quiser. Vou voltar na tela. Toda vez que eu volto, eu coloquei lá para ele sempre fazer um filtro, tá? Se você não quiser esse comportamento, você pode mudar, pode comentar essa parte. Aí o usuário vai ser obrigado a sempre clicar nesse botão para fazer um filtro. Agora vamos testar a parte de modificação. Então, se eu quisesse modificar a ordem 1, é só clicar aqui no lápis. Clicando, ele encaminha lá para o formulário, carrega a ordem, joga os dados na tela. A ordem 1 foi carregada, a gente poderia modificar essa ordem se quisesse. A gente não precisa testar porque a gente já fez isso no outro vídeo, né? Então vamos voltar aqui. E já testamos todas as funcionalidades que essa tela faz. Relembrando, eu sempre coloco o link do código-fonte que eu utilizo nos vídeos na descrição. Então se você quiser dar uma olhada ou copiar alguma coisa, é só acessar. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui se você conseguiu entender e fazer no seu ambiente a parte de listagem de ordens. Qualquer problema ou dúvida pode colocar aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se você conhece alguém que está querendo aprender ABAP ou Fiori, compartilhe esse vídeo e se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até mais.